Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, só de curiosidade. O que vocês fizeram ontem à noite, segunda-feira, 10 horas? Vocês assistiram alguma mesa redonda de futebol, alguma coisa assim? Porque se vocês perderam o tempo de vocês assistindo o Roda Viva com o Sérgio Moro, olha, você precisa reavaliar como você investe o seu tempo, porque aquilo foi a maior perda de tempo possível no mundo. Mas eu vou dar uma pincelada no que aconteceu, vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for sua primeira vez, você já se inscreve no canal, ajuda a gente a bater logo esses 100 mil que está faltando muito pouco. E se você quiser contribuir com o canal, do lado de inscrever-se tem o botão tornar-se membro, R$ 7,99, e essa força é muito importante para a gente. Combinado? Olha, eu não sei se todo mundo conhece o Roda Viva, eu não sei se todo mundo conhece a TV Cultura. Porque a TV Cultura é um canal daqui de São Paulo, eu não sei se ela tem alcance nacional. Antigamente, pelo menos, não tinha. Você tinha a TVE no Brasil todo, né, a TV educativa, e só para o estado de São Paulo você tinha a TV Cultura. Alguns programas da TV Cultura passavam em outros estados, mas você não tinha o canal inteiro. Com a TV a cabo, eu acho que isso agora vai para o Brasil todo. Mas na TV aberta, eu acho que não. Então, basicamente, esse programa Roda Viva, ele tem esse nome Roda Viva porque ele é realmente um círculo, é como se fosse uma arena. O entrevistado fica no centro e em volta, numa posição até mais alta, ficam os entrevistadores. Alguns são fixos, alguns são convidados, é um público que varia, mas sempre foi um programa muito bom. Eram entrevistados bons, entrevistadores preparados. E essa situação física de você ficar assim meio acuado, né? Você no centro e os entrevistadores em círculo, numa posição mais alta, realmente gerava uma situação em que o cara se sentia pressionado e acabava falando coisas muito interessantes. Isso mudou completamente, né? Porque a TV Cultura, que sempre foi independente, ela é uma TV ligada ao Estado de São Paulo, ela é uma TV estatal, e agora o Estado está sendo comandado por João Dória, que mudou completamente a orientação da TV Cultura, virou uma TV completamente chapa branca. Para vocês terem uma ideia, tá tão chapa branca que o tema de abertura, a música que tocava no começo, era a música Roda Viva do Chico Buarque. Chico Buarque falou, não, minha música não. Nisso daí, uma música que eu fiz no tempo da ditadura, uma música de protesto, para um programa Chapa Branca, ele desautorizou o uso da música dele. E ontem levaram nesse programa o Sérgio Moro. Sérgio Moro, que assim, o Guilherme Boulos foi quem melhor definiu. Ele era um juiz que falava de política toda semana. Agora que ele deixou de ser juiz para ser político, agora ele não quer mais falar de política. É, o cara é meio maluco mesmo. A gente já sabia o que devia ser. Ele foi lá para ser entrevistado por amigos, né? Porque na bancada de entrevistadores não tinha ninguém do Intercept. Se fosse uma entrevista séria para apurar alguma coisa, tinha que ter alguém que sabe quem é Sérgio Moro, que viu os bastidores de Sérgio Moro para confrontar. Já não teve. Mesmo assim, se você quisesse fazer algo minimamente jornalístico, se você está entrevistando um ex-juiz, você tinha que levar alguém que tivesse pelo menos conhecimento de direito. Porque os jornalistas que estavam ali são jornalistas, não são especialistas em direito. Aí o Sérgio Moro falava o que ele bem entendia, interpretava a lei do jeito que ele bem entendia e não tinha quem confrontasse. Então, se eles não queriam levar ninguém do Intercept, eles podiam ter levado, por exemplo, o Reinaldo Azevedo. Né, que o Reinaldo Azevedo tem muito conhecimento de Constituição Federal. Ele poderia bater de frente com o Sérgio Moro e falar, não, isso que o senhor está falando não tem nada a ver, artigo tal, é completamente errado o que o senhor está falando. Mas não foi. Um dos convidados, por exemplo, que estava lá é um tal de Felipe Moura Brasil, que é um rapazinho assim, se vocês nunca viram o programa dele na Jovem Pan, quer dizer, na Jovem Pano, nem perca seu tempo. É impressionante assim, a capacidade que esse pessoal radical de direita tem de mentir. Que é um programa assim, completamente alucinado. Qualquer problema que aconteça, ele vai lá e passa o pano, mas eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Eles falam qualquer coisa. Sabe o problema que deu com o Roberto Alvim? Qual que foi a justificativa dele? Forças satânicas fizeram ele escrever aquele texto. Sabe, esse é o tipo de mentalidade desse pessoal. Eles mentem na maior cara de pau. E esse cara estava lá para entrevistar o Sérgio Moro. Então as perguntas eram do tipo assim, o próprio Glenn já tinha antecipado no Twitter, tirando sarro. Falou, as perguntas devem ser assim, qual é a sua cor preferida? Me fale 3 qualidades que o senhor tem. O senhor aceita uma massagem? Iam ser essas perguntas e foi
basicamente isso mesmo, sabe? Não passou disso. Quando tinha alguma pergunta que fosse um pouco mais incisiva, que exigisse realmente alguma resposta, o Sérgio Moro simplesmente não respondia, falava o que ele bem entendia e ficava por isso mesmo. Quando a Manuela Dávila foi lá o ano passado, gente, tem no YouTube, é angustiante você assistir a entrevista da Manuela Dávila no Roda Viva. Porque assim, o programa tem 80 minutos, é 1h20, não é um programa longo, e ela não conseguia falar. Não deixavam ela falar. Ela foi interrompida, veja só, ela foi interrompida 40 vezes em 80 minutos. Desconta o tempo de comercial, de intervalo, desconta o tempo de quem está fazendo a pergunta. Sobra aí uns 60 minutos. Ela foi interrompida 40 vezes, então, em 60 minutos que ela estava falando. Você pensa bem que é um entrevistado, não é o Tribunal da Santa Inquisição? Você leva um entrevistado, você faz a pergunta e você não deixa o entrevistado falar. Foi assim, é angustiante ver a Manuela Dávila. Quando foi o Glenn, a mesma coisa. Jornalistas entrevistando jornalista, agora não tinha ninguém de direito para entrevistar o Sérgio Moro. Mas quando foi o Glenn, eram jornalistas entrevistando jornalistas. E só pancada, só pancada. Só que o Glenn deu um show, porque o Glenn é muito bom de debate. Ele derruba qualquer um para falar. Os americanos, ele é americano, né? Eles têm nas escolas matérias sobre debate. As crianças são ensinadas a como vencer debate. Porque isso é fundamental no mundo de hoje em dia, né? No mundo corporativo, nas empresas. Então ninguém consegue debater com ele. O cara é bom. A bancada inteira contra ele e ele só rebatendo e saiu por cima ainda. Ele venceu todo mundo. Mas com o Sérgio Moro não teve a menor necessidade. O Sérgio Moro falou o que quis, o que ele não quis falar, ele simplesmente não falou e ninguém perguntou, ninguém falou nada. O clima foi extremamente amistoso. E até assim, se ele estava pensando que poderia ser o lançamento extraoficial de uma candidatura dele para 2022, foi tão água com açúcar que nem para isso serviu. Sabe, nem para você dizer assim, poxa, o Sérgio Moro falou o que ele pensa do Brasil, quais são as ideias dele, o que ele pretende implementar, nem para isso serviu. Então não serviu para extrair nenhuma verdade dele, mas a gente já sabia, só que eu meio que esperava que fosse ser um comício do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, se ele realmente se meter a ser candidato à presidência da República, ele não ganha debate nem do Cabo Daciolo. Ele que não vá, porque ele não ganha debate nem do Cabo Daciolo, glória a Deus. Ele é muito fraco mesmo, ele não tem ideias, ele não sabe se impor. Se ele pega um Ciro Gomes pela frente, o Ciro Gomes passa feito um trator por cima dele. Então eu não sei se ele vai realmente entrar para a política, porque ele tem uma certa popularidade que é artificial. É uma popularidade que a Globo construiu ao longo de anos. Então ele tem uma popularidade. Mas se colocar de frente com alguém, só se acontecer um fator externo. Né? Na última eleição em 2018 aconteceu um fator externo e um cara extremamente fraco de debate ganhou um atestado para não poder ir no debate. Né? E aí ele acabou se elegendo. Então, se não tiver um fator externo, acho bem difícil uma pessoa que é tão fraca para debater, para expor as próprias ideias. Veja, estava tudo a favor. O ambiente era 100% favorável. Ele podia ter usado essa entrevista de palanque. Nem isso ele conseguiu. Então, eu não sei se ele vai. Eu acho que na última hora é capaz ele se acovardar. Sabe, é capaz ele falar, não vou tentar não, porque o Cabo Daciolo vai dar uma surra nele se ele se meter a ser candidato à presidência da República. Mas vamos ver, ainda tem 3 anos, o que a gente tira de positivo dessa entrevista? Nada. Rigorosamente nada, não se tira nada de positivo, foi uma perda de tempo, não sei por que a TV Cultura se presta a esse papel. Bom, eu sei porque ela se presta ao papel, ela recebe ordens para prestar esse papel, né? Ela precisa prestar o papel. Mas realmente, assim, até para você passar pano, dava para ter sido feito de uma maneira produtiva. Você podia pelo menos tirar alguma ideia de lá. Não quer confrontar, mas alguma coisa de construtivo. Nada. Foi uma entrevista vazia, foi só um passapano. Um fazia de conta que queria entrevistar e não perguntava nada, o outro fazia de conta que queria responder e não respondia nada, então juntou o entrevistador que não queria perguntar com o convidado que não queria responder, ficou por isso mesmo. Olha, é a falência do jornalismo brasileiro. As empresas estão todas comprometidas financeiramente,
não tem mais independência, não questionam, não investigam, e eu falo para você, procure mídias alternativas, tá? Se você perder seu tempo assistindo Rede Globo, Jovem Pan para querer se informar, meu amigo, esse pessoal não tá nem aí com o Brasil não, tá? Eles só querem saber da verba que tá entrando e dane-se o país. Valeu? Foi terrível, foi patético realmente, patético, uma entrevista pífia, ok? Um grande abraço para vocês e eu já fui.